no que está escrito na palavra de Deus, no capítulo 13, no segundo livro de Samuel. Você que está agora, Kelly, Zeni, tanta gente que está avaliando a gente, você que está em casa ouvindo a gente, eu gostaria que você prestasse atenção e que você agora divulgasse, você compartilhasse, na verdade, com alguém. Compartilhe com alguém o que você, para que a pessoa possa ouvir também a palavra de Deus. Ok? Compartilhe com alguém agora aquilo que Deus vai falar contigo. Deus também vai falar com essa pessoa, tá bom? Está escrito no livro, segundo livro de Samuel, capítulo 13. O versículo 1 está escrito assim já, ó. E aconteceu depois disto, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. E parecia aos olhos de Aminon muito difícil fazer alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo. Eu quero chamar a sua atenção nessa manhã e perguntar a você que tipo de amigo você tem tido. Tinha Aminon um amigo. Bom, primeiro, Aminon, ele era filho do rei Davi. Você sabe que Davi foi o rei mais ilustre que Israel já teve. Depois do Senhor Jesus, Davi é a figura central quando se fala de Jerusalém, porque foi Davi, inclusive, quem fundou Jerusalém, quem comprou as terras para fundar Jerusalém. Davi tinha um filho chamado Aminon. Tinha vários filhos, mas entre eles tinha Aminon e tinha uma filha, uma menina chamada Tamar. Observe bem que Aminon, filho de Davi, o que a Bíblia diz aqui é que ele passou a nutrir um sentimento errado pela própria irmã. O que a Bíblia diz é que Aminon, ele sentiu-se enamorado pela irmã, sentiu desejo sexual por sua irmã, e ao invés de repreender isso, ele alimentou. Então nós já percebemos como os desejos malignos podem nos perturbar. Tem pessoas que sentem um desejo maligno, sabe que é um desejo maligno, fica perturbado, mas continua a sentir e a fomentar, alimentar aquele desejo maligno. Assim aconteceu com Aminon. Ele passou a sentir esse desejo sexual por sua própria irmã, e sentindo esse desejo sexual, ao invés de repreender, ou ao invés de procurar conselho em alguém que realmente tivesse um equilíbrio, alguém de Deus para a vida dele, a Bíblia diz que um amigo, e tinha Aminon um amigo. Eu quero já perguntar para você que me ouve e que me vê nessa manhã. Você tem um amigo, mas será que esse amigo que você tem é amigo mesmo? Será que os conselhos que essa pessoa lhe dá, que essa pessoa lhe passa, são conselhos realmente de amigo ou são conselhos que vão te levar você e sua família para o buraco? Nessa história, a Bíblia diz que levou Aminon para o buraco, literalmente. Levou Aminon para o buraco. Por quê? Aminon queria muito se envolver com sua própria irmã, Tamar. Tamar significa tâmara, que é referente, é relativo à palmeira. Então toda a exuberância que uma palmeira tem, toda a imponência de beleza que uma palmeira tem, essa moça chamada Tamar tinha. Só que Aminon, ele desejava. Aminon, ele nutria um desejo doentio pelas pessoas. Por ela, na verdade, especificamente. Assim como tem pessoas hoje em dia que nutrem um desejo doentio pelo outro. Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Comigo vai ser assim. Porque assim, ó, se ela não me quiser, eu dou um jeito de acabar com ela. Eu destruo a vida dela, mas ela com outro não fica. Isso é desejo doentio, desejo de pertença do outro. Ninguém é dono de ninguém, minha irmã. Ninguém é dono de ninguém, meu irmão. O bom da vida, dois,
é os dois estarem dentro da gaiola, com a porta aberta, e nenhum dos dois querer sair. Os dois querem ficar, preferirem ficar. No caso de Aminon, ele nem estava junto porque a moça era sua irmã, mas ele queria, porque era dele, pronto, e ninguém podia tirar. Então imagine você, perceba comigo nessa manhã. Esse camarada tinha um amigo chamado Jonadab. Está lá no capítulo 13 do segundo livro de Samuel. E esse amigo chamado Jonadab, como aqueles amigos que trazem aqueles conselhos terríveis, chega para mim e diz: rapaz, por que você está emagrecendo desse jeito? Rapaz, você não está vendo que é estranho esse seu emagrecimento? Ah, não, peraí, rapaz, você é filho do rei Davi. Se fosse eu, aí, me diga aí o que é que você está sentindo. O que é que você tem? Eu nunca vi um filho de rei desse jeito. Aí a menina chega para ele e diz: rapaz, você sabe, quando está fazendo uma coisa errada, ou quer fazer uma coisa errada, que chega alguém perto dele que começa a lhe dar razão, ele começa logo a falar, e se fazendo de vítima. A Aminon fez assim. Diz: rapaz, eu estou amando minha irmã. E eu estou doente, eu já não quero mais saber de viver, eu já não quero saber mais de nada por causa dela. Aí, o amigo dele chega para ele, traz um conselho ruim, dizendo: rapaz, faz o seguinte, se finge de doente, e teu pai vai vir aqui. Quando teu pai vier aqui, tu se finge de doente, tu sabe o que é que vai acontecer? Tu diz para ele: olha pai, eu estou doente e eu só como se minha irmã Tamar trouxer comida para mim na mão. Quando ela chegar aqui, tu agarra ela e estupra. Esse foi o conselho que Jonadab deu a Aminon. Veja que amigo, muito amigo. Mas assim, Aminon já está cego. Quando a pessoa está cego, qualquer conselho que vem, a pessoa absorve. Não é assim? E aí um amigo chegou com esse conselho, entre aspas, e ele pegou e disse: e aí nós já encontramos o segundo problema dessa família. Porque Davi, o rei Davi, só visitava os filhos quando os filhos estavam doentes. Muitos pais são assim. Só dão atenção aos filhos quando eles estão doentes. Para o filho ser atendido, ele precisa chamar atenção. Davi foi um homem abençoado, mas ele teve um problema sério. Ele não cuidava da sua casa. Ele não cuidava dos seus filhos. Ele não dava atenção, porque só vivia na guerra. Só vivia fazendo as coisas por de fora, e os de dentro não eram disso. Isso acontece hoje em muitas famílias. O pai é bom para todo mundo fora. A mãe é boa para todo mundo fora. Mas dentro de casa não é bom para ninguém, não é boa para ninguém. Davi tinha esse problema. Então Aminon teve que se fazer de doente para ser visitado. É até um ditado isso nosso. E ele se faz de doente, seguindo o conselho de Jonadab, seu amigo. E agora Davi vai visitar. Chega o rei. Ô, meu filho Aminon, soube que você está doente? É, meu pai. Estou aqui, meu pai, doente. Não sei o que tem, meu pai. Pelo jeito, meu pai, eu vou embora, viu? Eu vou morrer. Oh, meu pai, o senhor precisa me ajudar. Sim, meu filho, o que é que você tem? O que é que você quer? Meu pai, eu só vou comer se minha irmã Tamar trouxer para mim comida na minha mão. Imagine, gente, se uma pessoa que está com fome vai condicionar comer alguma comida só se alguém trouxer. Imagine que Davi poderia ter raciocinado. Não, isso tem alguma coisa errada. Ó, meu pai, mande que Tamar, minha irmã, venha trazer comida para mim, porque eu só vou comer comida da mão dela. Eu nunca vi dizer que homem tem desejo. Quem tem desejo é a mulher que está prenha, que está grávida, é quem tem desejo de comer as coisas, tem que ser de fulano, tem que ser de tal lugar. Mulher que faz isso. Agora, eu nunca vi dizer que seu Aminon teria esse tipo de desejo. Mas Davi, para se livrar do problema, nós pais muitas vezes fazemos isso, para se livrar do problema, chega então e diz: manda chamar Tamar. Outro erro de Davi. Ao invés de ele mesmo ir conversar com a filha e dizer: ô filha, o que é que você acha de ir a seu irmão
fazer comida, preparar comida para ele, porque ele está doente. Davi não. Davi mandou alguém. Pai, não manda, não, vai. Não tem aquele ditado? Quem quer, manda. Quem não quer, aliás, quem não quer, manda. Quem quer, vai. Não é assim? Davi devia ter feito. Davi devia conhecer esse recado. Mas não. Mas qual? Foi o que ele fez? Mandou alguém dizer, manda Tamar vir, manda Tamar vir. Aquele negócio de resolver problema, sem analisar, sem ir a fundo. Conhece os fatos, mas não conhece as causas. Não adianta você querer resolver problema colocando lixo debaixo do tapete. Às vezes pai e mãe é assim, sabe que tem alguma coisa errada, mas para não confrontar o filho, acaba deixando. Vai deixando, vai deixando. Assim fez Davi. Manda Tamar vir. Tamar veio. E o que aconteceu? Amnon estava ali. Depois que Tamar preparou a comida, você pode ler o texto todo lá no capítulo 13 de 2 Samuel. Depois que ela fez a comida toda, Amnon disse, agora saia todo mundo, porque eu quero ficar sozinho com minha irmã. Quando a irmã ficou sozinha, ele chamou a irmã na sua câmara ou no seu quarto. E quando a irmã entrou, ele disse, eu não quero saber desses bolos, não, eu quero saber de você. E a irmã disse, mas meu irmão, não faça isso não. Isso seria ruim para você, ruim para mim. Não é assim que se faz em Israel. Você é meu meio-irmão, que era só filho de Davi, não era da mesma mãe. Você é meu meio-irmão. Então se você pedir ao rei, naquela época era permitido, se você pedir ao rei, ele não vai me negar você não. Mas qual? Ele nem ligou. Estuprou a menina. E depois que estuprou Tamar, ele passou a repugná-la. Falou, saia da minha casa. Depois que a possuiu, ele disse, saia da minha casa porque não quero você aqui. Tamar disse, mas você vai fazer comigo pior do que você já fez? Além de fazer o que fez, me expulsar? Ele disse, pois é. Chamou o empregado dele e falou, põe essa mulher para fora daqui. Tamar saiu e foi para casa do seu outro irmão, chamado Absalão. Quando Absalão viu que era filho de Davi também, a sua irmã daquele jeito, porque ela tinha jogado cinza, porque a túnica que ela vestia, as mulheres virgens naquela época, elas vestiam uma túnica, um tecido todo colorido, para todo mundo saber que eram virgens. E aí, quando Absalão, seu irmão, viu aquilo, chamou Tamar e disse assim, Tamar, minha irmã, você esteve com Amnon, foi? Pois é. Eu já estava sabendo que aquilo não é gente que preste. Se soubesse, não teria deixado você ir lá. Mas vamos ver o que é que o nosso pai vai fazer. Enquanto isso, Tamar, fique na minha casa, fique na minha proteção. Fique calma, não fale nada e deixe comigo. Absalão começou a nutrir um sentimento de raiva pelo seu irmão. Então observe como Satanás faz e para destruir a família. O que Satanás faz? Primeiro ele começa dando um desejo terrível. O desejo do irmão possuir a própria irmã. Depois o que Satanás faz? Satanás usa uma pessoa que diz ser amiga para dar um conselho terrível. Um abismo gera outro abismo. Cuidado com de quem você recebe conselho. Aquele conselho que ele recebeu agora, ele passou a materializar. Porque o pai não tinha cuidado de saber o que é que acontece mesmo dentro de casa. Ei, você sabe o que é que acontece dentro da sua casa? Você tem procurado saber? Ou chega e só vê por cima? É superficial dentro de casa? Davi foi assim. Quando Davi soube que Amnon tinha estuprado a sua irmã, Davi, a Bíblia diz que ficou indignado. Davi ficou com raiva. Davi odiou aquela situação. Só que Davi não fez nada. Não adianta a gente dizer que está indignado com a situação e não fazer nada. Tem que agir, minha gente. Se indigne com uma situação, mas haja. Tome providência. Não fica deixando o lixo debaixo do tapete, como eu já disse. Davi deixou. Absalão nutriu um sentimento de raiva por seu irmão. E depois de 2 anos, com essa raiva dentro dele, Absalão deu um jeito, fez uma estratégia de que o seu irmão fosse com ele a um determinado lugar, com seus servos, com seus empregados. E naquela estrada, Absalão chamou os empregados e disse, mate Amnon, meu irmão. E assim aconteceu. Os
empregados de Absalão mataram Amnon. E naquele dia estava sendo vingada a honra de sua irmã. Por que isso aconteceu, pastor? Porque um abismo gera outro abismo. Depois que Absalão mata Amnon, há uma grande revolta. E esse Jonadab, esse amigo, estava junto de tudo acompanhando. Porque esse tipo de gente usado pelo cão, usada pelo diabo, esse tipo de gente é assim, ele coloca fogo e fica de fora assistindo. Jonadab está assistindo tudo. Tem gente que é assim. Ele coloca fogo na sua família. Lembra antigamente, quando a gente falava, cabelo de um, cabelo de outro, cabelo de um, cabelo de outro, aquela tinha, cabelo de um, cabelo de outro, cabelo de um, cabelo de outro, e colocava os dois para brigarem e ficava de fora assistindo para ver o que é que ia dar. Isso aconteceu na família de Davi, porque ele não teve cuidado, porque ele não conversou. Por que ele não foi conversar com Tamar? Ô minha filha, você quer ir? Você acha o quê? Por que não foi conversar antes com Amnon, antes de Amnon adoecer? Por que não foi procurar saber direito as coisas como são? Você não procura saber as coisas no seu trabalho? Você não quer saber as coisas no seu trabalho como vão? Você não se relaciona com seus colegas? Você não faz isso? Por que não faz isso dentro de casa? A nossa casa é a nossa base, é a nossa estrutura. Quem determina a altura do edifício é a base, minha gente. Que tipo de base você está fazendo e construindo dentro de casa? Davi não fez isso. Sabe o que aconteceu? Absalão matou Amnon. Depois Absalão ficou com raiva do pai, porque o pai não fez nada, e começou a nutrir um ódio mortal pelo pai. Absalão passou a perseguir o próprio pai, se tornou inimigo do próprio pai. Absalão envergonhou o seu pai. E depois, Absalão, perseguindo seu pai, querendo conspirar contra seu pai, querendo matar seu pai, querendo destruir o reino do seu pai, acabou pendurado. A Bíblia diz que Absalão era o homem mais bonito que havia naquela época. E Absalão acabou caminhando, cavalgando. Os cabelos dele eram muito grandes. E o cabelo dele acabou pegando em uma figueira brava. Alguém veio de lá e atravessou um inimigo e matou Absalão. Sabe por que isso aconteceu, meu irmão? Porque um abismo chama outro abismo. Depois Davi se entristece. Porque ele se entristeceu? Por que ele não teve sucesso dentro da sua própria casa? Porque ele não foi cuidadoso. Porque ele não observou. Porque ele não procurou saber o que era que estava acontecendo. Você está sabendo o que está acontecendo na sua casa? Ou você se importa mais com o seu trabalho? Ou você deixa as coisas para ver como é que está, para ver como é que fica? Seja cuidadoso com a sua casa, com seus filhos. É a tua base, é a tua alvenaria, é o teu alicerce. Pode ser que as pessoas de fora nem vejam o que você está fazendo dentro de casa, mas não importa. Quando a gente faz a alvenaria, a gente não vê mesmo não, porque fica enterrada. Mas ela é importante para a nossa vida, para a gente construir o nosso edifício. Então, meu irmão, não faça como fez Davi nesse sentido. Não, de jeito nenhum. Mas tenha cuidado da sua casa, cuidado da sua família. Porque um abismo chama outro abismo. Corte o mal agora. Chama agora. Essa coisa de disse-me-disse. Faça o que tiver que fazer agora. Porque se você fizer agora, você não vai passar por isso. Você não vai ver sua família ser destruída. Aliás, tem algumas pessoas que ficam orando muito. Pede muito a Deus, mas não faz nada. Não adianta, meu irmão. Tem coisa que é você que faz. Tem coisa que sou eu que faço. Não é Deus que vai fazer, não. Então aprenda isso. Coloque isso na sua vida. Coloque sua família verdadeiramente no lugar onde ela deve estar. Em nome de Jesus.